Na noite de Páscoa do ano passado, queridos irmãos e irmãs, nós tivemos um momento, posso dizer, inédito e muito especial. Um irmão nosso que era pastor na igreja presbiteriana fez profissão de fé, tornando-se católico. Eu já o havia acompanhado com a sua esposa durante alguns meses, em diálogos, às vezes longos, em oração, e aquele momento foi um momento culminante. Depois da sua profissão de fé, ele e a esposa se engajaram nesta paróquia da Catedral, participando inclusive do grupo da iniciação à vida cristã, com vários outros leigos e leigas, orientados pelos catequistas da Catedral. A esposa dele também já fez profissão de fé, já se tornou católica. No dia 12 de dezembro, celebrei o matrimônio religioso dos dois, e eu pedi a ele que desse o seu testemunho da palavra de Deus que nos foi proclamada nesse momento, porque para mim as relações que se estabeleceram entre nós de acompanhamento, a graça que tive de acompanhá-lo nesse período, foi de fato algo muito particular para mim e para o meu ministério. Então peço o André Luísio que agora venha ao ambão para fazer esse testemunho, essa reflexão da palavra de Deus nesta hora. Boa noite, meus irmãos e irmãs. Hoje nós estamos comemorando com Dom Jacinto seu aniversário de 51 anos de sacerdócio. E neste momento de tão grande alegria, a convite dele, eu quero aqui compartilhar com os irmãos a minha meditação do Evangelho que nos foi proclamado neste domingo. Ele é um evangelho bastante apropriado para esta ocasião, meus irmãos, como nós vamos perceber. São João Batista nos vai apresentar o Senhor Jesus, apresentando 3 verdades sobre ele, todas elas relacionadas ao ministério sacerdotal. A primeira delas é de que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em nosso texto, São João Batista vê Jesus se aproximando dele, e então ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é uma referência à profecia de Isaías, capítulo 53, quando o servo do Senhor é apresentado como sofredor, que leva sobre si o pecado do povo de Deus e, portanto, sofre por causa desses pecados. E ele é comparado a um cordeiro. E aí essa comparação de Isaías com o cordeiro faz referência ao cordeiro da Páscoa. Nós conhecemos a história. Deus mandou que o povo de Israel, ao sair do Egito, matasse um cordeiro, comesse ele e passasse o sangue desse cordeiro nas portas das suas casas, a fim de que o anjo da morte não entrasse. E isso, irmão, se cumpre em Cristo. Ele cumpre todas essas realidades. Ele é o verdadeiro Cordeiro da Páscoa, ele é o verdadeiro servo sofredor. Na cruz ele sentiu o peso dos nossos pecados sobre si, ao ponto de clamar: Deus meu, por que me desamparaste, por que me abandonaste? E assim ele se oferece como um sacrifício em nosso lugar, sofrendo a punição que os nossos pecados mereciam, derramando o seu sangue por nós. E com o seu sacrifício ele nos conquistou uma grande e gloriosa salvação dos nossos pecados e da morte, abrindo para nós as portas da vida eterna. Ele é o Cordeiro de Deus que tira os nossos pecados. Mas João diz mais, irmãos. Ele diz que ele tira os pecados do mundo. A primeira carta de São João também diz que ele é a oferenda de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas pelos pecados do mundo inteiro. E nós lemos na primeira leitura de Isaías hoje,
que Deus diz ao seu servo, que é Jesus: não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações para que minha salvação chegue até aos confins da terra. Talvez você tenha cometido grandes pecados. É possível que você se sinta tão culpado que ache que não há mais esperança para você. Ou talvez seja o contrário. Talvez você pense que a outra pessoa que você conhece é tão pecador que não há esperança para essa pessoa. Agora eu quero te dizer que não há pecado tão grande que Deus não possa perdoar para aqueles que se arrependem. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele pode tirar o seu pecado. Ele pode tirar o pecado de qualquer pessoa. Mas como que nós temos acesso, irmãos, a essa salvação providenciada por Jesus? Exatamente através dos sacramentos. Pelo sacramento do batismo, nós somos perdoados de todos os nossos pecados até o momento do batismo. Pelo sacramento da confissão e reconciliação, nós somos perdoados dos pecados que cometemos após o batismo. E na Eucaristia, nós também somos perdoados de pecados. Pecados leves, né? Porque nós estamos em comunhão com Jesus para participarmos da Eucaristia, mas também somos perdoados dos pecados. Então veja que o perdão dos pecados nos vem através dos sacramentos. Agora, outra pergunta: como é que nós recebemos os sacramentos? Como é que eles chegam até nós? E aí nós entendemos, irmãos, a relação desse texto com o sacerdócio. São os sacerdotes que nos trazem os sacramentos. É através deles que nós recebemos. O batismo, é verdade, ele também é administrado pelos diáconos e, em casos de necessidade, por qualquer pessoa com a intenção correta. Mas, normalmente, nós o recebemos por meio de um sacerdote. O sacramento da reconciliação é nos dado por meio de sacerdotes, como nós lemos no Evangelho de João, capítulo 20, quando Jesus diz aos apóstolos: a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, a quem os retiverdes, lhes serão retidos. E a Eucaristia nos é dada por meio de um sacerdote. Assim como no Evangelho de hoje, São João Batista, filho de um sacerdote, Zacarias, quem diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na Eucaristia é um sacerdote que nos diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nos dá esse Jesus no sacramento. Portanto, irmãos, nós vemos que maravilha é termos sacerdotes que nos trazem a salvação por meio dos sacramentos. Essa salvação que foi conquistada para nós por Jesus. Que maravilha, irmãos. Mas o texto nos diz uma segunda coisa sobre Jesus. Jesus é o Cristo de Deus que batiza com o Espírito Santo. São João Batista dá também testemunho neste texto do que ele viu quando Jesus foi batizado com água. Nos outros evangelhos nós sabemos que foi São João Batista que batizou Jesus. E quando isso acontece, ele diz, descrevendo esse momento: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Jesus, irmãos, ele é o Cristo de Deus. A palavra Cristo, que é uma palavra grega, é equivalente à palavra Messias, hebraica, e ambas significam ungido. Jesus é o ungido de Deus. Assim como no Antigo Testamento, profetas, sacerdotes e reis eram ungidos com óleo, Jesus foi ungido em seu batismo com o Espírito Santo, para ser o verdadeiro profeta, sacerdote e rei. No Antigo Testamento o Espírito veio sobre algumas pessoas, mas em Jesus ele vem e permanece. E com essa unção, Jesus começa o seu ministério. Como nós cantamos no Salmo 39, ele disse: eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. E assim ele andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. Mas uma das coisas mais importantes, irmãos, sobre essa unção que Jesus recebeu, quando o Espírito desceu sobre ele, é o que Jesus diz, também no Evangelho que nós lemos. O que Deus disse a João Batista sobre Jesus: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Assim como Jesus foi ungido no seu batismo com o Espírito, ele também ungiria o seu povo, a sua igreja, com o Espírito Santo,
o que aconteceu depois da ascensão de Jesus, sua ressurreição e ascensão, no dia de Pentecostes, quando ele derrama o Espírito sobre o seu povo. E aí o Espírito é derramado sobre toda a carne, Deus põe em nós o seu Espírito para que nós andemos segundo as suas leis. E isso é o batismo com o Espírito Santo, irmãos. O Espírito dado a nós para que nós sejamos santos. Ele é o Espírito Santo e ele nos faz santos. Como nós lemos em 1 Coríntios, a segunda leitura, nós fomos santificados em Cristo Jesus e assim somos chamados a ser santos. Então, irmãos, Jesus não veio apenas trazer perdão, ele também veio trazer santificação. Ele não quer apenas que você seja perdoado, ele quer que você seja santo. E ser santo é ser como Jesus. Ele nos deu um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ser santo é amar como Jesus amou, ao ponto de entregar a sua própria vida. Irmãos, ninguém consegue amar dessa forma com as suas próprias forças. Por isso nós precisamos do Espírito Santo, para que ele nos habilite a amarmos como Jesus nos amou. Nós precisamos desse batismo com o Espírito Santo para que isso aconteça. E aí fica uma pergunta: como é que nós recebemos esse batismo com o Espírito Santo? E mais uma vez, irmãos, através dos sacramentos. No batismo, nós somos selados com o Espírito Santo. No batismo, nós nos tornamos cristãos, ungidos. E isso é sinalizado na Igreja Católica por meio da unção pós-batismal. Jesus chamou o batismo de o nascer da água e do Espírito. Além disso, na crisma nós somos confirmados com essa unção. Essa unção inicial é confirmada pelas mãos de um bispo, assim como aconteceu em Atos capítulo 8, quando os samaritanos foram batizados pelo diácono Filipe, mas é só depois que São Pedro e São João descem até Samaria, é que eles impõem as mãos sobre os samaritanos e eles recebem o Espírito Santo, a confirmação, a crisma. E além disso, irmãos, na Eucaristia, o sacerdote invoca o Espírito Santo sobre as oferendas de pão e vinho, a fim de que elas se tornem para nós o corpo e o sangue de Cristo. E aí, ao nos alimentarmos da Eucaristia, de Cristo na Eucaristia, nós nos tornamos cada vez mais parecidos com Ele, cada vez mais santos. Se você já foi batizado, crismado e você comunga frequentemente, você já tem tudo o que você precisa para amar, para ser santo. Você já tem o Espírito Santo que foi derramado no seu coração e ele é o amor de Deus derramado em nossos corações. Portanto, ame, seja santo. Então nós vimos, irmãos, até agora que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e ele é o Cristo de Deus que batiza com o Espírito Santo. Mas ele só pode ser essas duas coisas por causa de uma terceira que João nos apresenta. Jesus é o Filho de Deus que existe desde o princípio. São João Batista diz no evangelho que nós lemos que este é o Filho de Deus. E ele também diz: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. A palavra, irmãos, que se fez carne no ventre da Virgem Maria e habitou entre nós, é a mesma palavra que existia desde o princípio com Deus e era Deus. Jesus é o Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Preste bastante atenção. Jesus não é pura e simplesmente um milagreiro, um mestre de moral, um profeta, ou até mesmo um revolucionário. Jesus é o próprio Deus. Ele mesmo disse que era Deus, quando ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou, usando o mesmo nome que Deus revelou a Moisés. Você não pode negar que Jesus seja Deus e ainda ficar com alguma coisa de Jesus. Ou ele é Deus, ou ele é um mentiroso, ou ele é um lunático. Mas nós sabemos o que ele realmente é. Ele é Deus. Não há opção entre essas três coisas, além dessas três coisas. Ou ele é Deus, ou ele não é nada, irmãos. E isso é muito importante, porque quando nós falamos de salvação, salvação não é apenas uma bênção que Deus me dá. Não é apenas o perdão, não é apenas a santificação. O mais importante, irmãos, sobre a salvação é o próprio Deus que se oferece nessa salvação. Nós recebemos o próprio Deus.
Jesus se apresenta como a salvação e Ele é Deus. Quando Ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Ou seja, a salvação é Jesus e Ele é Deus. Portanto, ser salvo é ter o próprio Deus. Não é apenas algo que Deus oferece além dele, é Ele mesmo. E como nós já podemos imaginar a partir desse texto que eu acabei de citar, Deus se dá a nós na Eucaristia, que nos é dada por sua vez, por meio de um sacerdote. Olha aí, mais uma vez. E aí eu quero rapidamente contar aqui um testemunho que Dom Jacinto já antecipou. Eu já estive envolvido também com coisas sagradas. Eu fui por 7 anos pastor de uma comunidade cristã fora da comunhão da Igreja Católica. Desses 7 anos, 5 eu dediquei também ao ensino teológico na área de Novo Testamento. E eu pensei por um tempo que eu já tinha recebido tudo que o Evangelho tinha a oferecer. Mas eu estava enganado. Em certo momento eu percebi que havia algo errado na minha vida. Eu entrei numa crise, havia algo faltando. E foi então que eu conheci a doutrina católica e isso me conduziu à Santa Igreja. E nesse processo, irmãos, 2 momentos foram muito importantes e marcantes para mim. O primeiro foi a primeira vez que eu participei de uma missa presencialmente, na capela da residência episcopal com Dom Jacinto, e foi a primeira vez que eu ouvi essas palavras pronunciadas por um sacerdote: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E naquele momento eu sabia que eu estava diante do próprio Deus. E eu estive muito ansioso, um anseio enorme de comungar, de me unir a esse Deus. E o segundo momento foi exatamente a vigília pascal, quando eu fui recebido na Igreja Católica. Depois de ter recebido o sacramento da reconciliação pelas mãos de um sacerdote, o padre Klebert, e depois de ter recebido o sacramento da crisma, também pelas mãos de um sacerdote, Dom Jacinto, eu então recebi por essas mesmas mãos de Dom Jacinto, Deus, o próprio Deus, na Eucaristia. E isso, irmãos, foi uma coisa maravilhosa demais, que é até difícil de descrever. A sede e a fome espiritual que eu sentia foram satisfeitas. O vazio infinito que estava no meu coração foi preenchido. Nas palavras de Jesus, quem vem a mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. E foi isso que eu experimentei. Sou muito grato a Deus por todos os sacerdotes que Ele colocou na minha vida, mas especialmente pelo Dom Jacinto. E eu queria dizer rapidamente, Dom Jacinto, que eu imagino que o senhor abandonou muitas coisas para se tornar um sacerdote. Com certeza o senhor poderia dizer, como São Pedro disse a Jesus, deixei tudo e te segui. Mas eu quero dizer que o senhor pode ter certeza que esses 51 anos de sacerdócio e quase 25 anos de bispado valeram muito a pena. O senhor apresentou Jesus a muitas pessoas, o Jesus que é o Deus encarnado. E isso é a coisa mais maravilhosa que alguém pode fazer. Foram muitos sacramentos administrados, homilias proclamadas, pessoas salvas. E com certeza o Senhor tem muitas pedras preciosas na sua coroa no céu, com certeza. O Senhor pode entrar como um bispo emérito, na certeza de que o Senhor cumpriu a missão que o Senhor lhe confiou. E eu tenho certeza que Deus ainda tem muito mais para que o Senhor faça. E nós nos alegramos muito, irmãos, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado, pelas mãos dos sacerdotes, inclusive pelo Dom Jacinto. Irmãos, concluindo, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cristo de Deus que batiza com o Espírito Santo. Ele é o Filho de Deus que existe desde o princípio. Que grandiosa salvação, irmãos. E nós recebemos essa salvação por meio de sacerdotes. Portanto, que nós possamos estimá-los e honrá-los como eles merecem, por nos oferecerem diariamente o próprio Deus. Que nós rezemos sempre e sempre lhes proporcionemos tudo o que eles necessitam, espiritual e materialmente, para que eles continuem exercendo o seu ministério para o bem de toda a Santa Igreja. E que Maria Santíssima interceda por nós para que assim façamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.